Olá, turma, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos, que Deus possa abençoar cada um. Vamos iniciar aqui com o conteúdo de história, tá? Nós vamos recordar o que é o setor público e o setor privado, ok? Então, nós vimos anteriormente que no setor privado o sucesso depende das atividades realizadas, né? Por meio do fornecimento de produtos ou serviços prestados. Foi isso? Já o setor público é a atividade do Estado, né? Seja na esfera municipal, estadual ou federal, certo? E isso significa o quê, turma? Que o setor privado é o conjunto de atividades econômicas que não está controlada pelo Estado, tá? Enquanto o setor público, o protagonista, o protagonismo nessa área, né, do setor público, ele está nas mãos total do Estado, ok? Então, nós vamos ter como exemplo de setores privados, né? As empresas como a Samsung, a Apple, a Coca-Cola, a Nestlé, a Lenovo, né? A LG, a Garoto, a Unimed, né? Os planos de saúde particulares como a Unimed, o Antônio Prudente, tá? Então, a gente pode ver, perceber essa diferença do setor público e do setor privado. Já como exemplos, né, do setor público, nós vamos ter os serviços de saúde, da educação, certo? Do fornecimento de energia, tá? Que são totalmente controlados por quem? Pelo Estado. É oferecido pelo Estado. Mas quem vai manter tudo isso é a população, através dos impostos, né? Estão lembrados disso? Então, turma, a distinção básica entre o setor privado e o setor público é que na empresa privada a administração ela pode agir como bem entender, desde que não infrinja as leis, tá? Na entidade pública, a administração ela só pode agir mediante a lei que autoriza a ação, tá ok? Lembrando, turma, que o sucesso do setor privado, ele vai depender muito das atividades realizadas por meio do fornecimento de produtos ou serviços prestados, tá? E que no setor público, a atividade ela vai ser totalmente controlada pelo Estado, seja na esfera municipal, estadual ou federal, tá? Essa é a diferença desses dois setores, tá? Que nós já vimos nas orientações anteriores e que estamos recordando aqui agora, tá? Vamos dar continuidade aqui, turma, ao nosso paradidático, o Natal de Chico em Macacópolis, né? Da Bianca Orcoento Pontes, tá? Com a ilustração do Edivaldo André, ok? Então, lá na página 44, abram na página 44 que nós vamos dar continuidade ao nosso paradidático, tá? Vamos observar aqui, turma, esses envelopes, tá? Que tem tudo a ver com a questão inicial da página 44, onde diz o seguinte: agora que Chico sabe a diferença entre remetente e destinatário, ajude-o a preencher o envelope. Leia os endereços a seguir. No primeiro diz assim: Macaco Noel, Rua Natalina, 2512, Floresta Encantada, Noelândia. No segundo tem assim, ó, Chico, Rua Paraíso, Árvore 10, Floresta Sul, Macacópolis. Observem, turma, que nós aqui temos, né, a frente do envelope, tá? É o remetente. E a parte de trás, que é o destinatário, ok? Que é o que a gente vai entender como é que faz o preenchimento aqui, tá? Eu coloquei aqui o exemplo de uma criança, tá? Então, observe como o menino preencheu o envelope da carta, ok? Então, essa primeira imagem, né, aqui, nós temos a parte de trás do envelope, tá? Então, o que é que vai ser preenchido aí? O nome e endereço da pessoa para que o menino enviou a carta. Então, será o destinatário, tá? Aqui nós temos a frente do envelope, tá? Também vamos ter o nome e endereço da pessoa que está mandando a carta. Então, aqui nós temos o remetente, ok?
Percebam que nos dois, tanto no remetente quanto no destinatário, nós vamos ter o CEP, né, que é o conjunto de números, né, que é o código de endereço postal, que identifica o endereço e faz com que essa carta ela chegue mais rápido ao destinatário, tá? Então é dessa forma que vai ser preenchido o envelope de Chico lá no livro de vocês, tá? Com o endereço, né? Aliás, com os endereços, né, que já foi colocado no livro, tá? Vocês vão preencher o destinatário e vão preencher o remetente, tá? Só para fixar, turma, vamos só observar novamente aqui, ó. Essa criança, né, o menino, né, ele enviou a carta, né, ao destinatário. Quem é essa pessoa? Vovô João, tá? Ele está enviando a carta para o vovô João. Na Rua Marina, número 16, temos o CEP aqui, Rio de Janeiro, tá? E ele também, lá no remetente, coloca o seu endereço. Quem é esse menino, né? No caso aqui, é Lucas, Rua Divisória, número 25, tem o CEP posto aqui, Rio de Janeiro, tá? Então, só para que vocês possam, né, fixar melhor o preenchimento, certo? Tanto do remetente quanto do destinatário, ok? Vamos só fazer o resumo aqui do que nós vimos, tá, turma? Então, em uma carta, tá? No remetente, nós vamos ter o nome completo, rua, número e bairro, tá? Bem como também a cidade e o estado, certo? E o CEP, que é o código de endereço postal, que facilita encontrar esse endereço mais rápido, ok? E no destinatário, turma, nós temos também o nome completo, rua, número, bairro, cidade, estado e o CEP também, tá? Então, vai ser dessa forma que a carta vai ser preenchida, ok? Depois que vocês finalizarem, turma, essa questão do preenchimento do envelope, tem a 12ª questão, onde vocês vão colocar correto ou errado, tá? Então, tem assim, ó, o selo pode ser colocado em qualquer lado do envelope? Nós vimos anteriormente uma imagem, né, mostrando que não, né? Na frente do envelope são anotados os dados do destinatário. Observem também, né, que temos imagem aqui. Devem aparecer no envelope o nome, endereço, idade do destinatário e remetente. É preciso colocar a idade. Na parte de trás do envelope há o endereço do remetente, é isso. O selo é colocado na frente do envelope, então vocês vão colocar aqui correto ou errado, certo? Para cada uma dessas frases aqui, né, dessas afirmações, né, que está sendo feita aqui na página 44, tá? Então, uma boa atividade, qualquer dúvida podem enviar uma mensagem. Um dos temas, turma, que nós estudamos no livro de artes é o autorretrato, tá? E o que é esse autorretrato? Nós podemos definir o autorretrato como um registro que alguém faz de si mesmo, tá? Ou seja, né, o autorretrato ele pode ser realizado através de um desenho, de uma pintura, uma escultura, de uma fotografia ou ainda em uma poesia ou um outro texto verbal, tá? Ou seja, o autorretrato é o espelho do artista. Nele se espelha e se reflete sua imagem e a imagem de seu mundo, de sua época e de seus valores, ok? O autorretrato, turma, ele sempre acompanhou o ser humano no desejo de registrar sua imagem, sua existência. Em busca pela alta imagem, né, foi se modificando no decorrer do tempo. O autorretrato é o espelho do artista e nele o artista ele vai refletir sua imagem, sua personalidade, seus valores, sua época, sua maneira de ver a arte e de ver o mundo. Eu vou trazer aqui para vocês, turma, algumas personalidades, né, conhecidas mundialmente, tá?
que fizeram o registro da sua própria imagem para que vocês conheçam, tá? Nós temos aqui, turma, Frida Kahlo, tá? Que foi uma pintora mexicana que criou muitos retratos e altos retratos, tá? E obras inspiradas na natureza e nos artefatos domésticos, ok? É uma pessoa muito conhecida mundialmente. Nós temos aqui agora, turma, o autorretrato de Tarsila do Amaral, que foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira. É uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil, de maior importância, tá? Aqui, turma, nós temos o autorretrato de Van Gogh, que foi um importante pintor holandês, né, um dos maiores representantes da pintura pré-impressionista, considerado uma das figuras mais famosas e influentes da arte ocidental. Ele criou mais de 2.000 trabalhos, né, em pouco mais de uma década. Então, o Van Gogh ele tem uma influência mundialmente gigantesca, tá? E suas obras é de uma beleza, né, de um impressionismo incrível. Aqui, turma, nós temos o pintor neo-renascentista, né, Manuel Cabralho. Okay? Ele é um português, né, que entrou para a história da arte mundial ao pintar o primeiro autorretrato de uma outra pessoa, né? Críticos de todo o mundo, ao saber disso, estiveram em Lisboa para presenciar o quadro, né, que foi chamado de O Outro de Si, que foi bem inteligente, né, da parte do pintor. Então, essa obra, ela retrata bem esse neo-renascentista, né, que nascia nesta época. Então, turma, nós acabamos de ver, né, algumas personalidades mundiais, né, que fizeram e fazem história, né, com o autorretrato, né, com as suas obras. Então, esse vídeo de hoje é apenas para que vocês possam ter o conhecimento do que é o autorretrato e o que esse autorretrato representou na vida de cada uma dessas pessoas citadas, tá?